Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, e nos canais abertos e fechados da Rede Pública de Televisão TV Câmara Bauru, 25 anos. Você já sabe, a gente faz todas as comissões internas, temáticas, e cada tema suscita uma avaliação e uma necessidade de levar a você números, dados, execução e atualização dos programas. Hoje a gente vai falar sobre economia e finanças, para que você entenda como foi o balanço, por exemplo, do ano de 2023 e traçar algumas perspectivas para 2024. Para isso, claro, a gente conversa com o secretário de Economia e Finanças. Obrigado por nos atender aqui no estúdio da Rádio TV Câmara, Everton Basílio. Olá, Nelson. Olá a todos que nos acompanham. Espero que seja produtivo aqui, que a gente possa prestar contas e falar do planejamento para 2024. O Everton está com a planilha na mão ali, nas audiências públicas você tem acesso a todas elas frequentemente aqui na Câmara. A gente vai resumir dados para que você possa acompanhar os nossos raciocínios e ir formando a sua opinião nessa atualização. Everton, as receitas de 2023 atingiram da Prefeitura, sem os outros órgãos, 1.423 bilhões de reais. Comparando com 2022, sempre para um cenário para a gente olhar o outro, 1.378. Grosso modo, isso dá lá um superávit de 45 milhões, sem contar a reposição da inflação, as despesas também crescem. Como particularmente você vê esse histórico, 2021, 2022 e 2023 com superávites? 2021, 2022, principalmente, né, a gente teve pós-pandemia, uma arrecadação bem acima do previsto, conseguimos bater a meta prevista e extrapolar ela às vezes na casa até de 14%, 15% acima da previsão. A gente conseguiu de novo esse resultado positivo em 22 e agora em 23 novamente teve acima da previsão orçamentária do que estava previsto na LOA 23 e também acima do que foi a arrecadação de 22. Mas conforme você falou, abaixo, né, do índice da inflação do período. Então, devido a um período de queda do ICMS, principalmente no segundo e terceiro trimestre, ali no segundo semestre de 2023, a gente teve um acompanhamento e uma queda relacionada ao ICMS, que é o principal tributo, né, que gera arrecadação para o município. Tanto é que ele ficou abaixo, né, o ICMS, ele ficou abaixo do valor arrecadado em 2022. O FPM também ali patinou um pouquinho, mas a gente teve a compensação com relação ao IPVA, com relação ao próprio ISS, ao próprio IPTU, algumas ações próprias aqui da Auditoria Fiscal, da Secretaria de Finanças. A questão das aplicações financeiras, né, que gerou uma arrecadação só ela de 65 milhões, então a gente conseguiu ali manter um equilíbrio na arrecadação, de novo superavitária, lembrando que também nesse valor superavitário existem diversas verbas, recursos do SUAS, relacionado a fundos e etc. Mas a gente pode considerar assim um resultado positivo, um resultado bom para a cidade que pode proporcionar melhorias estruturais e na manutenção dos serviços existentes. Eu uso muito raciocínio com o Everton no dia a dia, a gente vai fazendo similaridade de tanto conviver do ponto de vista profissional aqui na TV e no jornalismo, ele sempre presente nas reuniões e inúmeras comissões internas, de que crescer com uma arrecadação, com o ajuste das contas e planejamento em cima de um ano muito bom, que é 2022, né, numericamente, 242 milhões, tem 78 milhões lá da ação judicial, da dívida do viaduto que a Justiça Federal felizmente liberou. Crescer sobre algo muito bom não é muito simples para muitos municípios. Exato, ainda mais num ano igual 22 que a gente teve essa verba excepcional de 78 milhões. Lógico que em 23 tivemos o refis, que foi algo que proporcionou, tivemos algumas verbas pontuais, como a lei Paulo Gustavo, que entrou no caixa da prefeitura também, mas manter esse equilíbrio, acompanhar as receitas, trabalhar, né? O refis proporcionou essa condição no pagamento à vista com desconto, então uma disponibilidade de arrecadação de imediato ali, acho que na casa de 30 milhões de reais. Então é isso, é trabalhar, achar saídas. Agora em 24 vai ser um desafio ainda maior. Esperamos que, por ser um ano eleitoral, que as coisas caminhem bem, tanto na parte federal, estadual e aqui na nossa cidade. Então acompanhar que a gente possa novamente bater essa meta e manter esse equilíbrio nas contas.
Para ajudar um pouco, Everton, nessa função didática, nossa aqui também na missão pública, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, órgão fiscalizador, uma sopinha de letras, ICMS, LRF, SUAS, SUS, FPM, no meio do caminho, ajudar aquele que não está familiarizado na seguinte questão. O FPM, o Fundo de Participação do Município, né? Fatia do nosso bolo das receitas federais que são repartidas aqui com os municípios, você falou, ele conseguiu se equilibrar. Mas quando a gente olha um dado como esse, União primeiro, né, e ele não repõe a inflação, na verdade a gente tem uma perda se a gente considerar. Né? A gente tem que mostrar isso como um estado, não alarmismo, mas de alerta. Com certeza. O ICMS, né, ele tinha uma previsão de crescimento ali, pelo menos na base de 4% a 5%, que era a inflação prevista ali, né? O FPM também era uma previsão dessa e a gente, nesses dois recebimentos, né? Nesse tributo, principalmente do ICMS que vem do Estado, a gente ficar abaixo do recebido em 22, não ter crescimento e sim uma redução, e no FPM a mesma condição, é o que você falou, Nelson, é uma condição de alerta. Embora atingimos aqui a meta prevista para a LOA, superamos ela, é algo ali preocupante, porque as despesas de caráter continuado, os contratos da prefeitura sofrem a reposição inflacionária prevista pelo IPCA. Agora vamos ter a discussão relacionada sempre existe a discussão relacionada à valorização, reposição salarial do servidor, que impacta também os cofres públicos. Então, é algo ali, né? Para poder manter a despesa, os serviços, os investimentos, né, que estão ocorrendo, a receita, aqui, o equilíbrio dela e esses pontos principais que você abordou do ICMS, do FPM em queda, é algo que tem que ficar em alerta. Você deu dois indicadores que merecem um pouco de destaque, aplicações financeiras. Quando você tem superávit, vai fazendo planejamento de caixa, imagina a reunião do secretário de Finanças com todos os secretários com a prefeita. Se você não consegue imaginar, lógico, os secretários querem realizar, no bom sentido. Você pode ter a avaliação que você quiser sobre os agentes políticos, mas eles querem fazer projetos, até porque a população está cobrando aqui nas várias frentes. Aí vem o secretário de Finanças falando, calma, olha, nós tivemos 65 milhões de aplicações financeiras, mas é desse superávit aqui. Se nós fizermos despesas fixas, que vão continuar, nós temos que dar conta disso lá na frente depois. Eu pedi para você explicar isso, essa decisão sobre onde gastar o que a gente chama de gordura, entre coisas que são obras, param ali, e coisas que podem ser obras, mas acrescentam serviços. Exatamente. Por exemplo, a verba que veio extraordinária, que estava lá represada da dívida federalizada, né, dos 78 milhões que entrou. Se esse recurso fosse aplicado em algum serviço continuado, ou no serviço social, ou na saúde, consequentemente esse serviço ele ia durar por um tempo, porque a manutenção dele ia chegar num ponto que ia ficar insustentável. Então esses recursos superavitários da própria aplicação financeira, esses recursos superavitários relacionados aos exercícios anteriores, é de obrigação da finança acompanhar isso e destinar isso para investimentos. Algo que tenha ali começo, meio e fim. Evitar que sejam com despesas de caráter continuado. Como o refis, né? Que Exatamente. Falou, entrou uma quantia a mais no caixa, tem que saber aproveitar. Perfeito. E aí investir maquinário, o próprio recap, né? Que é algo que tem um começo, meio e fim. Temos vários projetos em andamento para esse ano, principalmente na parte de pavimentação e recap asfáltico. Então esse recurso tem que ser para essa finalidade, investir na cidade, em obras públicas, porque se a gente abrir serviços ou for para área de gasto, ou até com valorização do servidor, que é algo pertinente, várias discussões aqui na Câmara sobre essas situações, mas esse recurso disponível hoje, a aplicação dele tem que ser para investimentos, para que a gente não ocorra no futuro, corra o risco de descontinuar algum serviço, ou até mesmo, dependendo da situação, faltar ou atrasar salário do servidor. Então, esse recurso proveniente de superávit financeiro e das próprias aplicações, como você bem falou, Nelson, eles têm que ser destinados para despesas que não tenham caráter continuado. Então, só para lembrar você que nos acompanha, não tem familiaridade, FPM, Fundo de Participação do Município, repasse do bolo financeiro da União. Perfeito. E ICMS da cota do Estado aqui. Agora, o ICMS merece um comentário adicional. Ele tem reflexos, não que o outro não tenha, mas sobre várias atividades. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho de educação especial logo abaixo, mas se você tem uma queda no ICMS, nem a reposição da inflação não, para você saber, bateu quase o mesmo número, 149, muito próximo dos valores ali, ou na casa dos 140, vamos dizer assim, milhões, para poder falar do
desculpa, já estou falando da educação lá embaixo. Do Fundeb, eu estou falando do Fundeb, esquece esse dado, pelo menos o financeiro. O ICMS ficou, como a gente diz, sem repor a inflação. Para você explicar para a gente, aí ele entra na conta do limite fiscal, folha de pagamento e uma série de outros reflexos, inclusive a educação, que eu antecipei errado aqui. Perfeito. O ICMS ele contribui diretamente com o Fundeb que você mencionou, 149 milhões que foi o recurso do Fundeb, porque o Fundeb ele é parte dos tributos municipais, estaduais e do FPM que vem da União, então é pertinente essa comparação. Ele faz um peso significativo. Com certeza. Em 2022, a arrecadação girou em torno de 280 milhões do ICMS e em 2023, 271 milhões. Então, a gente teve uma queda de 9 milhões de reais no ICMS, que a tendência era que chegasse próximo dos 300 milhões de reais. Então, algo preocupante, porque se o ICMS cai, significa que a economia também, de certa forma, não está indo bem, né? O giro, a compra, as negociações. Então, é algo assim para a gente ficar atento. Por que que o ICMS caiu e a gente pegou, principalmente assim, esse índice de 271 milhões se deve muito a um quadrimestre inicial muito bom. Porque se a gente estivesse vindo no ritmo do que aconteceu no segundo semestre, eu acho que essa queda ia ser ainda maior. Então, como a gente veio de uma queda... Governo federal novo, estados, tudo governo novo. Então, como o ICMS ele terminou de uma forma de alerta, a gente iniciou 24 também em alerta, né? Acompanhando a receita, verificando de perto essa situação, mas o ICMS, o ponto principal, além dessa queda financeira, é a movimentação, é a economia girando, então essa queda acaba preocupando um pouquinho, não só Bauru, como todos os municípios, quando eu converso com outros secretários, é a grande preocupação em geral. Quando a gente falou aqui das questões, a gente falar que o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, ele é um outro balizador. Olhando para os dados, a gente consegue ver mais os cadastramentos que tem empresa, tipo de perfil lá da Secretaria de Finanças, ter uma ideia na mão de como está se comportando a cidade. Ou seja, o estado todo também no ICMS, para lembrar, ele teve uma perda de atividade econômica chamada desindustrialização, para não entender que não é um fenômeno nosso, mas se a gente cresce, como de fato ocorreu no ISS em arrecadação, você tem que lembrar que tem um valor agregado de produtos e de faturamento bem menor, lógico, do que a indústria, o comércio. Né? Com certeza, o ISS ele tem vindo numa crescente na arrecadação do município. Sim, muitos migram, né, para prestação de serviço. Hoje também cada contribuinte cada vez mais exige uma nota fiscal de serviço. Para não ficar MEI, fora. Tem mais de 45 Exatamente. mil inscritos. Então, lá. Os contribuintes têm que exigir a nota de serviço, porque isso colabora também para a contribuição do município e para a melhora do serviço público. Então, a gente teve uma informatização importante em final de 21, início de 22, que a gente está colhendo frutos de um maior controle. Então, tudo isso gerou esse incremento. Por exemplo, a gente falou da queda do ICMS, mas se a gente falar do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 169 milhões em 22 para 195 milhões em 23. Então, ali a gente está vendo todo esse fator. Muita gente indo para a prestação de serviço, cada vez mais o contribuinte exigindo a nota fiscal de serviço, qual é o papel dele, e também esse maior controle da Secretaria de Economia e Finanças na gestão dessas notas, na cobrança de forma justa de quem tem que emitir, de emitir da forma correta. Então, todo esse conjunto fez também esse crescimento da parte do serviço, da arrecadação. Você vê que a questão de gestão e controle e monitoramento, aí cobrança de dívida ativa, a melhoria dos mecanismos, a questão de protestos hoje que pode atingir o IPTU do dia a dia, diferente de alguns anos, o acesso à informação dos cartórios, mas o Everton deu uma informação que ele sabe que jogando para nós que trabalhamos com o dado todo dia, você começa a entender alguns fenômenos. Por exemplo, tem lá uma denúncia que o governo municipal, quando identificou, colaborou com o Ministério Público, e você identifica, só para você ilustrar, que chega lá em março, abril de 2021, para. Esse é o processo de controle interno que fez cadastramento, alteração de sistema e estanca esse tipo de eventual erro que infelizmente acontece. Com certeza. A parte cadastral hoje é a parte principal do município. A gente cobrar quem tem que cobrar de forma correta. Muitas pessoas às vezes venderam um imóvel, chegaram a regularizar tudo no cartório, mas não levaram isso para a Secretaria de Finanças. Então, essas pessoas que venderam também, ou as que compraram, principalmente as que venderam, podem, de repente, entrar até numa execução
só por não ter atualizado essa informação, outra pessoa está devendo, mas lá consta ainda que você está como compromissário. Ah, mas eu gerei a guia de TBI e lá não é automático. Não, a guia de TBI ali você fica como compromissário. A gente só vai verificar realmente a substituição do proprietário na hora da finalização, fazer a parte do cartório, a matrícula atualizada. Então, para evitar essas situações, a gente ter uma base cadastral cada vez mais correta, vamos dizer assim, é um trabalho da Secretaria, mas o contribuinte fazendo o papel dele, passando essa situação, deixando isso atualizado, ajuda muito, porque a gente tendo uma base atualizada, a gente cobra de forma correta, a gente faz um acompanhamento melhor, isso é muito importante. Agora sim, que eu falei lá atrás dos 149 milhões quase próximos, né, da educação do Fundeb, reflexo do ICMS, a gente já explicou que tem efeito na folha de pagamento, no fundo da educação. A gente tem uma preocupação natural, lógico, a educação tem aquele limite que você tem que gastar pelo menos 25%, então o planejamento foi bem melhor o planejamento dos dados em 2023, da dificuldade de você ter que cumprir uma meta, uma máquina pública gigante. Eu digo que a educação e a saúde são prefeituras à parte, uma cidade de porte médio, né? E aí você tem a possibilidade de, no novo Fundeb, de perdas de receita, tanto na cota de salário, chamado QESE, quanto nos programas lá de valorização. Exato, esses recursos, com relação aos 25% da educação, os recursos que vêm são relacionados aos tributos, os 25%. 25% dos tributos federais, né, a parte do Fundeb, e Bauru recebe excedente do Fundeb, né? A gente contribui com um fundo que é 20%, por exemplo, do IPVA, do ICMS, que a gente comentou, do ITR, então forma esse fundo, todos os municípios colaboram com esses 20%, e esse valor depois é repartido entre os municípios pelo número de alunos. Então, Bauru recebe mais do que contribui para o fundo do ensino, né? Que é o Fundeb. E aí, o que acontece? Esse valor que a gente recebe a mais, ele não entra nos 25%. O dinheiro que a gente recebe do QESE, igual você falou que é o salário de educação, não entra nos 25%. O recurso que a gente recebe da merenda estadual e federal, que são 2 recursos, eles também não entram. O transporte... separado. Então, quando a gente pega o gasto da Secretaria de Educação, ele gira ali em torno de 30%. Próximo ali de 30% do que realmente teria do total de despesa gasta. Então, a Secretaria de Educação, eu digo até que ela vai muito além dos 25%, que sim, existe essa dificuldade. Esse ano foi um ano mais tranquilo, colheu frutos de vários planejamentos em andamento, algo que sempre dá dor de cabeça ali para a Secretaria de Finanças, para a própria Secretaria de Educação. Esse ano foi comparado com outros mais tranquilo, mas ele vai muito além disso, porque ele não gasta só os 25% do total, ele chega facilmente ali nos 30%, Nelson. Tem que gerenciar uma folha gigantesca além do limite constitucional. Os professores estão nos ouvindo, o pessoal do magistério, uma folha de pagamento lá e o número de profissionais significativos. Mais de 3 mil servidores hoje, né? Então, multiplica por 4, dá o tamanho da cidade de Itaberá, 11 mil pessoas. Tem mais gente na folha para você ver o tamanho da proporção da cidade. Itaberá é minha cidade de origem. As pessoas perguntaram lá já do outro, olha, mas a sobra da educação com todas essas questões aí deu cerca de 10 milhões lá atrás, aí o outro ano deu 9, ano passado só 1.711.000, lógico que eles ficam de olho na sobra. Entendeu? A engenharia, a gente consegue com isso fazer um parâmetro que eu ia perguntar para você. Eu costumo dizer, apesar da crítica, que quando sobra muito para repartir, é um indicador de que a gestão ou as compras ou as escolhas não foram tão bem feitas assim. Que o ideal é que você não tenha tanta sobra. Sim, concordo. Quando você não tem sobra, significa que todo o valor foi gasto, né? Esse ano já tem essa diminuição. Eu não acredito, Nelson, que nos próximos anos deva ocorrer sobra, né? O próprio Fundeb esse ano já, igual você falou, 149 milhões e 922, 149.200 esse ano. Um recurso que a gente previa uma arrecadação superior a 5% de aumento, teve também uma redução pequena, mas de novo, se você descontar a inflação, já está perdendo 6 milhões. Uma redução. Então, e cada vez mais a quantidade de servidores na Secretaria de Educação aumentando, agora a educação a partir desse ano com uma alíquota suplementar na alíquota patronal,
Então, eu vejo que esse ano, embora o recurso do Fundeb aqui em Bauru seja 100% gasto ou em folha ou em cargo trabalhista, cada vez mais eu verifico que não deva mais ocorrer sobra na Secretaria de Educação. Se a gente tem o mecanismo das regras federais, né, saber os resultados e composição da atividade econômica do município, que para tentar fortalecer depende aqui de vários fatores que não estão na mão, nas receitas próprias a gente tem algumas ferramentas. Você falou de cobrança de dívida, o pessoal do dia a dia, e a gente costuma muito falar da cidade chamada cidade clandestina, aquele que fez um puxadinho, aquele que fez um imóvel, não registrou, aqueles que estão em bolsões de pobreza, critérios socioeconômicos. Nossa vida não é diferente de nenhuma outra cidade, né? Os problemas existem nesse gênero em todo. Aí entra o papel do gestor de fazer o que a gente chama de regulação dessas atividades, tentar deixar mais justo possível esse sistema. O IPTU, que é um indicador importante, ele foi bem, se considerar o dado, 162 milhões e 100 para 149,8, quase 150, 162 aqui. Certo. Mas nós temos que pensar em uma série de medidas para regularizar aqueles que não estão dentro do sistema. Perfeito. A gente teve a foto aérea, né, Nelson? A foto aérea foi muito importante para a gente verificar no cadastro imobiliário da prefeitura, uma área que está como terreno, tem uma área construída gigantesca e está sendo cobrado como terreno. Então, chegamos a levantar mais de 40 mil imóveis com diferenciação, ou que teve alguma ampliação, ou que teve alguma construção nova, ou que teve até supressão e deveria estar sendo cobrado o valor menor. Sim. Então, a ideia é que a gente regularize isso. A foto aérea ajudou, a gente agora vai fazer tem um processo em andamento relacionado a que a gente tem uma empresa ajudando a fazer esses 45 mil, porque a própria CEPLAN ou a Finanças não teria perna de fazer isso, então cobrar isso de forma correta, a gente não caracterizar uma renúncia de receita, porque a partir do momento que você tem a foto, você tem que tomar alguma atitude. O gestor também responde se não cobrar de todo mundo. E a gente tomou essa atitude. E com relação a esse aumento do IPTU, teve o previsto da inflação, que foi a reposição inflacionária no período, mas o próprio Refis, igual você já comentou em outras vezes, ajudou essa regularização, o contribuinte verificando que cada vez mais está sendo protestado, a parte da cobrança administrativa e da cobrança judicial na prefeitura evoluiu muito junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos nos últimos anos. Então, o contribuinte cada vez mais está verificando essa necessidade de manter as suas obrigações ali em dia. Então, isso é um fato determinante também para a gente verificar cada vez mais um equilíbrio no pagamento do IPTU. Agora, Everton, tem outras medidas que, todas essas atribuições, a máquina pública nem sempre tem condições de monitorar, de ter respostas. E você procura, por exemplo, na área de tecnologia e de serviços, possibilidades de contratações de serviços especializados que ao longo do tempo te deem outras formas de ferramentas de gestão. Você já contou para a gente que tem uma contratação aí de base de dados, de um trabalho talvez de cadastral, trimestral, se é quadrimestral, para ter ideia dessa dinâmica da cidade. Exato. Em conjunto com essa dos levantamentos dos 45 mil imóveis, uma foto quadrimestral do município todo, né? Não só da área urbana, que foi o que foi a foto aérea, dessa vez uma foto via satélite da área inteira do município, até para verificar parte de áreas degradadas, as erosões, os próprios levantamentos às vezes de invasão de imóvel, tudo que não seja de forma legal, até para a gente ter uma parte preventiva, não deixar às vezes chegar numa situação de caos. Então a gente tendo esse controle, a própria Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, a CEPLAN, tendo essas ferramentas em mãos, muitas vezes é difícil ali, pela falta de profissional, tá em loco, tá no local, e a gente tendo algo mais gerencial ali, acaba ajudando muito. Então eu vejo uma evolução muito grande nessa parte de tecnologia nos últimos anos e espero que o município continue nessa linha. Tem um planejamento que a gente fala da prefeitura relacionado a uma outra ferramenta que às vezes é muito distante do cidadão no dia a dia, chamado georreferenciamento. A gente fica, não é sonho não, pensando aqui numa hora em que, numa reunião com secretários, né, da finanças, do meio ambiente, das áreas, você esteja discutindo com o DAE à mesa, por exemplo, questões de abastecimento, novas moradias, programas de habitação, e possa, na planta, na mão, abrir mapas hora, e olhar como está a situação. Você resolver ali alguma situação de imediato, não esperar alguém lá, né? Você ter essas ferramentas é um diferencial. E esse processo está em investimento para a integração desses dados. Perfeito. Agora, as pessoas costumam mencionar no dia a dia, só para colocar um outro dado, um parênteses aqui, poxa, mas
agora de 2 em 3 anos faz revisão do IPTU, isso é questão arrecadatória. Olha, eu vou já fazer a pergunta fazendo o comentário. É muito pior, a gente como jornalista cobra, se o governo não faz em intervalos menores, porque aí junta tudo, perde receita, fica injusto tributariamente. Exato. E acaba não atualizando tanto para mais quanto para menos. Exato. E lembrando que essas avaliações são feitas não só por servidores, como também pessoas da sociedade civil, corretores, engenheiros, arquitetos, até fora da prefeitura, para que a gente possa ter essa cobrança de forma correta. Porque às vezes, igual a área central de Bauru, a área central de Bauru, se a gente pegar anos atrás, ela tinha um valor imobiliário gigantesco. Hoje já nem tanto. Sim. São imóveis mais antigos, depreciados de certa forma, então também tem que ter em alguns pontos, áreas que estão em expansão, um aumento, valorização. Então, com a valorização, a tributação tem que ser em cima do valor do imóvel, e assim também como em áreas que está tendo diminuição ou que deixou de estar valorizada em algum período, também está tendo essa atualização, tanto para mais quanto para menos. A ideia assim, é cobrar de forma justa. Além dos bolsões que tem todas as cidades de porte médio, né? Piracicaba, Franca, para a gente comparar coisas próximas da gente, 380, 400 mil habitantes e alguma coisa disso, tem até ocupação do dia a dia com piscinas, não pense que não tem não, no dia a dia. Agora, quando você está falando de fotos, Everton, eu ia chamar um dado aqui, qual é a última base de dados de fotos que tem a prefeitura para as pessoas terem uma ideia? Março de 2023. 23. E lá atrás, qual a última que tinha sido contratada? 2012. 10 anos não dá, não é possível acompanhar a dinâmica da cidade com esse intervalo. Perfeito. Né? Os outros governos, a gente tem que comentar, não pode demorar tanto tempo para atualizar isso. É um dado imprescindível, né? Hoje, principalmente na época da pandemia, que muitas vezes não tinha impossibilidade de você ter tudo isso na mão, acompanhar, porque imagina, são 230 mil imóveis, se achar que vai conseguir ver um por um fazendo um trabalho de rua, não vai. E de repente ali, você vendo uma foto aérea, você também a gente tem a foto frontal, é algo que a gente tem que atualizar aí, na minha opinião, de no mínimo de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, é algo que é pertinente. Agora a gente tendo essa foto satélite de forma quadrimestral, vai auxiliar muito, vai ser muito importante para o município, vai dar uma ferramenta para todos os gestores, sabe? Um maior controle, maior dinâmica. Então eu estou vendo isso com bons olhos para a gente ter uma otimização, né? A gente tem muita reclamação, às vezes na parte de cadastro da prefeitura, de atendimento da CEPLAN, do atendimento das finanças. Então essa informatização ajuda e colabora muito e é o caminho natural, a gente não pode ficar atrás. Vários municípios grandes ou até outros países que a gente verifica, a gente tem que se espelhar no que dá certo. Então muitos municípios estão nesse caminho, estão conseguindo evoluir. Dentro do estado de São Paulo mesmo a gente tem, por exemplo, Jundiaí é exemplo de cidade inteligente, né? Sim. E eu acho que Bauru tem que entrar nisso, né? A gente já conseguiu até uma premiação ano passado, cada vez mais investir em cidade inteligente, aperfeiçoar processos, que é o caminho melhor para a cidade. O Everton participa de um grupo de secretários de finanças, além das discussões sobre previdências e tal, lá em Brasília, ou seja, são grupos especializados, né? Vai formando uma massa crítica em relação a isso para discutir entre os municípios. Eu ia aproveitar esse ensejo para perguntar para você, tem uma regulamentação agora em andamento em 2024, tem fase de transição, mas o que vocês têm conversado dos municípios em relação às preocupações dos efeitos da reforma tributária? Passou a base das mudanças lá, tem transformações em curso, não é tudo para amanhã, mas elas começam a acontecer. Com certeza, está ocorrendo diversas reuniões, né? Tanto em São Paulo, até em Brasília a gente já acompanha algumas reuniões nos próprios grupos, né? A gente tem esse debate muito produtivo de você verificar o que o município está fazendo, você acompanhar ali de perto. Estava na época da discussão, a lei atualizava, o Senado voltava, a Câmara... O ponto positivo da reforma tributária em si é que ela não é de imediato, igual você falou, ela vai ser ao longo de um bom período, um período de transição muito importante para os municípios. Hoje é difícil até a gente falar, né, se Bauru vai ter um impacto positivo ou negativo. Tentar enxergar no mudança. horizonte. É difícil hoje falar disso. Não foi através de leis complementares vão definir a alíquota que não foi definida ainda, qual vai ser essa alíquota. Sem isso não tem nem como a gente mensurar isso, como os municípios. Então, de certa forma, está todo mundo acompanhando, pelo menos os gestores de finanças, acompanhando com prudência, verificando, porque isso realmente vai impactar
em Bauru, como vai impactar em todas as cidades. Essa unificação, né, a gente estava falando das siglas, do ICMS, principalmente com o ISS, que é um tributo que fica 100% nosso, a gente trabalhando, aumentando o ICMS, o ISS a gente comentou, de 169 para 195. A partir do momento que tiver essa nova alíquota, como é que vai funcionar esses prestadores de serviço? Como é que vai funcionar essa parte de cobrança, por exemplo, de 2% vai para X, igual já falaram na casa de 20%. Aí IVA, congrega tudo. Exatamente. Então, é um assunto que a gente está acompanhando de perto, mas ainda essas leis complementares que vão sair vão ser fundamentais para que a gente possa ter algo mais pontual sobre esse assunto. Por isso a importância, principalmente ali dos gestores de finanças, estar por dentro e acompanhando esse assunto. Everton, o que você tem conversado com a prefeita, de uma preocupação natural em relação aos prestadores de serviço, né? Cada demanda tem uma, as entidades assistenciais vão lá e falam, olha, preciso aumentar o repasse, aí tem que olhar lá o limite de orçamento, as conveniadas da educação, a gente acabou de falar, sim, olha, eu preciso aumentar o número de alunos, mas aí a prefeitura colocou pagamentos complementares da merenda escolar, dos utensílios de saúde, transporte, então eu vou dar mais material escolar, enfim, né? Vou pagar fralda para aquelas questões mais pobres, você vai ajustando a realidade. Agora, em algumas áreas de serviços, você não tem tanto espaço assim, às vezes não tem nenhum recurso. Eu me refiro especificamente à área de limpeza, de trânsito e gerenciamento aí do lixo urbano da cidade, a Endurbe. O ano passado teve um pacote importante, né, independentemente do mérito, para tentar colocar dinheiro na empresa, mas eu sei que você conversa com a prefeita lá, o Donizete participa das conversas com a gente aqui, nem sempre gosta do apontamento, mas a nossa missão fala, olha, continua deficitário, preocupa, não dá. Com certeza, preocupa, mas é igual eu comentei, né? A disponibilidade às vezes em caixa não significa irresponsabilidade em despesas de caráter continuado. Então, algumas situações a gente tem que acompanhar, o mais importante, verificar o valor de mercado, quanto está sendo pago, outros municípios do mesmo porte, quanto paga, relacionado à Endurbe, né? A Endurbe a gente teve um incremento aprovado pela Câmara Municipal de 20 milhões para dar uma saúde de investimentos, uma saúde ali para a empresa, espero que isso resolva. Eles conseguiram já uma melhora na arrecadação, independente desse recurso, já houve uma melhora na arrecadação, porque a Endurbe estava com uma dificuldade, inclusive, às vezes até de próprios fornecedores entrarem em processos licitatórios lá, sim, devido ao atraso, então não vai pagar, vai prestar serviço. Era importante esse equilíbrio para que ele pudesse investir de novo. Então, a gente vê hoje mais nas ruas, a parte de pintura mesmo, viária, que não se via tanto, hoje a gente já vê mais. Então, eu acredito que agora a Endurbe, com esse fôlego que recebeu, que ali os trabalhadores, junto com a parte técnica, com a parte do Donizete, que hoje está como presidente, possa pegar isso, trabalhar dessa forma na parte da própria coleta, melhore o serviço, aperfeiçoe algumas coisas, igual a gente estava comentando. A informatização na Secretaria de Finanças ou na coisa, o que isso trouxe de benefício e até em aumento de arrecadação. Então, alguns procedimentos, talvez internos, não sei muito bem como funciona o procedimento da Endurbe, porque vai chegar num ponto também que a Prefeitura não vai ter mais condição também de arcar com, de novo, a origem gasto desse. Sempre a mesma, da onde vai tirar? A gente vai falar de previdência logo em seguida isso, aqui. Como a gente tem também, às vezes, algum temor assim, a partir do momento que alguns serviços saíram da Endurbe e foram para terceiros, né, sem ser uma empresa pública, muitos deles o valor subiu significativamente. Entendeu? Aí tem essa condição do que é prestado, o valor pago. Então, é algo que a gente tem que acompanhar de perto, que se não tivesse a Endurbe, quanto que a gente estaria pagando na coleta? Talvez muito mais do que se paga hoje. Então, também ia onerar o caixa da prefeitura nesse caso. Ajustar lá o dia a dia e colocar as coisas nos eixos, né? Você comentou com a gente, o Everton tem rodado os veículos de comunicação e uma frase que chamou bastante a atenção para transferir aqui para quem nos acompanha na Rádio e TV Câmara. Se puder escolher um tema, né, não que os outros não sejam importantes, que é o desafio, já era e ele fica ainda maior, né, parece um leão que se agiganta, previdência pública. Porque nós temos 2.200 fundos, tem uma entrevista inteira com o Davi Françoso, presidente da Funprev, novinha, aqui para você ver as perspectivas e os dados. Também fizemos o balanço de 2023.
várias mudanças, a prefeitura pagando as suas cotas em dia, tanto do servidor, acrescentou alíquotas relacionadas a ajustes na educação. Comprometeu a venda da folha. Isso, comprometeu a venda da folha. Aliás, tem venda da folha agora, neste ano, para discutir isso. Tem lá se vai dar 55, se vai dar um pouco mais ou um pouco menos, para poder transferir para o fundo. E a perspectiva é que com o déficit de 90 e poucos milhões de 2023, mesmo com tudo isso, nós temos lá uma conta mensal de retirar do fundo, era 7,5 milhões, vai cair para 5,5, ou seja, ainda deficitário. E um caminho longo para frente, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, é óbvio, e as despesas vão ficar continuadas por mais tempo. Com certeza, é isso aí. O maior desafio de cidades que têm o regime próprio de previdência é a previdência municipal. Bauru não está fugindo disso. Eu tive numa reunião em Brasília e na hora que chegou lá, quando eu comecei a conversar com alguns secretários, alguns prefeitos que estavam lá, eu assustei porque assim, eu achei que Bauru estava numa situação difícil e em comparação com muitos outros, a gente está numa situação fantástica. Quando fala está equilibrado aqui, eles não acreditam. Aí você não viu os outros. Tem município na casa de 2 bi de dívida previdenciária ou, por exemplo, o próprio Ribeirão Preto aqui, conversando com o secretário lá, eles estavam, numa época, colocando 20 milhões do caixa mensal para arcar com a folha de aposentados, porque eles não tinham mais dinheiro. Eles esgotaram o fundo, fizeram segregação de massa, estavam tentando... A segregação de massa é algo que a gente tem que estudar realmente aqui, uma forma, se é um caminho. Separar a turma atual da conta, para entender, segregar, separar, né, do pessoal novo. Mas mesmo assim existe a disponibilidade financeira, porque se você começa a fazer, aí você vai ter o plano previdenciário e o plano financeiro, tentando explicar de forma técnica aqui. O plano previdenciário vai sustentar pelas alíquotas e tudo mais, mas o plano financeiro a prefeitura vai lá e vai bancar ele. Então vai ter também essa despesa mensal. É um caminho ali que deu certo em alguns municípios, outros deu certo e agora está complicado, está tendo que desfazer a segregação de massa. Então, é algo que está em discussão. O valor econômico desses dias atrás, aí, comentando que a própria União está falando de fazer uma outra reforma previdenciária. Então, você vê que é algo mundial, né? O país da Europa teve problema também com relação a essa parte. Todos os países que envelheceram, né, tiveram a fase de transição e aí é um problema na questão cultural, né? Quem fez a lição de casa aos poucos ou esperou vir o problema para resolver. Bauru não fez a reforma da Previdência, assim como num levantamento que fizeram lá, dos 2.200 municípios aproximadamente, apenas 20% conseguiram politicamente passar uma reforma da Previdência, não é fácil. Então Bauru está junto nesse montante de municípios que estão enfrentando essa dificuldade, tanto que existe até se eu não me engano, uma possibilidade de mudança na emenda constitucional de novo, que a União faça isso para todos os municípios agora vai todo mundo junto. Entra de cima para baixo. Entra de cima para baixo. Então, são vários fatores, eles não levam em conta a reposição no cálculo atuarial, né? É algo que vários secretários lá, inclusive eu defendo, porque assim, eles vão até o esgotamento dos ativos, sem considerar que vai ter nenhuma reposição durante todo esse processo. Não tem como, o município não vai fechar, não vai acabar, o serviço público ele é contínuo. Então, pelo menos considerar uma parte, porque assim, os municípios usavam o quê? Inflava como se fosse repor ou criar vários cargos e mantinham o equilíbrio atuarial usando essa ferramenta. Eles foram lá e tiraram isso. Então, acho que a gente pode chegar no meio termo ali e considerar 50% de reposição, 60% de reposição, porque isso mostra que vai ter a receita desses entrantes e aí o equilíbrio atuarial também se mantém. Não levar isso em conta também é uma penalidade para os municípios, é algo ali que está sendo discutido tecnicamente e existem vários debates e eu acredito que a parte previdenciária em Bauru aí nos próximos anos vai ser o assunto mais falado. Seja qual for a medida, para ser muito sincero, aqui não é juízo de valor. Ora, segregar é dinheiro a mais, tem que arrumar e fazer conta para ver se é o nosso caso. Modular ou não, se não vier de cima para baixo, as medidas e discutir cobrança de inativo. Tem que ter coragem de mencionar que está no pacote, Sim. Ou vem de cima ou vai ter que discutir aqui. Com certeza. Todos os lados vão ter que colaborar. O município já está chegando num nível já de esgotamento de opções, né?
vinculou venda de folha, que era o que sempre salvava, era aquele recurso que era proveniente, que acabava podendo investir, pagar uma licença-prêmio, às vezes poder retribuir alguma coisa para o servidor. Foi feito um novo, além da venda da folha, um novo plano de equacionamento com um valor anual ali, começando com 5.800.000, que já foi pago em 2023 e anualmente também vai ter esse valor. Além de pagamento de dívida, outro parcelamento que daqui 2 anos, em 2026, tende a subir para casa de mais de 100 milhões de reais, que é algo que vai impactar muito no município, mesmo que se mantenha o equilíbrio. Naturalmente, em 2026, a gente já está falando de sair de 40 milhões de um aporte anual para 120. Só isso aí já vai criar uma situação complicada nas finanças do município. Bauru, para entender o que o Everton está falando, lá atrás, quando fez o plano de equacionamento, optou pagar menos no começo, mais no meio, e a gente chegou agora nessa fase. Está chegando aí 2 anos, agora batendo na porta esse... Próximo prefeito ou prefeita, viu, para saber. Exatamente. Por isso que, disparado e sem dúvidas, o maior desafio para a gestão municipal é a Previdência. Vamos tentar conversar sobre perspectiva de 2024 aqui rapidinho. A gente olhou os dados, né? Tem uma projeção do orçamento já aprovado, que está mais conservador em função de todos esses dados, comparando com os exercícios anteriores. Lógico, a gente vai torcer para que a economia bombe e que a gente possa reverter este processo. Aí o ciclo da história melhora para todo lado. Mas nós não temos uma situação fiscal ruim no município de Bauru. Os indicadores estão muito bem controlados do ponto de vista de dívidas, pagamentos, tudo em dia lá com a União. Agora, as pessoas devem estar se perguntando, tem alguma verba extra que a gente considerar como 78 milhões no ano passado? Se tem alguma coisa para a cultura aqui, para a gente considerar nesse ano fora do que já está no orçamento? Esse ano eu tenho a possibilidade do Aldir Blanc na cultura, que também é um recurso que pode ser extraordinário. A gente tem aproximadamente um pouco mais de 20 milhões também da dívida federalizada, que em juízo ali eles acharam melhor, devido a discussões de honorários, deixar represado ele ali, mas é do município esse dinheiro, e eu espero que ele volte agora durante o exercício de 2024. E um ponto importante, por se tratar de eleições municipais, as emendas de deputados federais e estaduais, né? É um ano que acaba, devido a essas eleições, a gente tem um senador agora também, eleito por Bauru, que pode mandar emendas para Bauru, e a gente espera que isso aconteça. Chove mais emendas aqui. Que esses recursos venham, que seja através da prefeita, que seja através dos vereadores, que sejam através das lideranças políticas da cidade, que todos possam ajudar, que Bauru tenha mais recursos, mais projetos e que a gente consiga melhorar a cidade através das emendas, que é algo que muitos municípios correm atrás e Bauru não pode deixar isso passar. Everton Basílio, muito obrigado por ter conversado conosco aqui. Você vê com um monte de números, né? E ao longo do tempo a gente foi repartindo aqui a ideia pedagógica de explorar sempre o secretário, ajudar você a entendendo cada vez mais sobre as finanças e a execução pública do município. Eu costumo dizer aqui, com pouco mais de 20 anos de TV pública, 25 anos da TV pública e 30 de jornalismo, que para você que é público e acha, eu não gosto de matéria de gestão financeira, são sempre aqueles números chatos e tal. Então, aí é que está compreender as planilhas para digerir, para você saber se a sua demanda da sua cidade, da comunidade, será possível de ser atendida ou não. É isso. É isso. Eu agradeço, né, o seu espaço, porque eu acho que hoje, como ali secretário de Secretaria de Economia e Finanças, poder passar para os ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Câmara essa explicação, né? Eu sei que às vezes é muitos dados técnicos, é complicado para a gente que está no dia a dia, a gente acaba levando na normalidade, mas para o contribuinte também saber o dinheiro que ele paga, o que está verificando o que está sendo pago, ele acompanhar, sabe? Porque a nossa cidade é a melhoria da onde a gente mora, então vamos pensar em Bauru, independente de toda a situação, e que o contribuinte tenha essa transparência. E a Secretaria de Economia e Finanças, eu acho que é uma parte importante de mostrar esses resultados, e eu agradeço o espaço e a atenção. Obrigado. Bom, 2024 é isso, a gente olhou para o cenário de 2023 e o planejamento, mas se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. É um documento público, por isso que a gente faz a missão pública. Está disponível integral na página da TV Câmara no YouTube. Até!